para todos os públicos. Boa tarde, gente! Estamos de volta com o projeto Escola em Minha Casa, Projetos de Vida, projeto da Prefeitura de Rosário por meio da CEMED, ok? E a gente vai trabalhar hoje, voltar a trabalhar, os conteúdos referentes ao 9º ano. A gente veio falando nas últimas aulas sobre acontecimentos que vão se destacando ali no início do século XX. Falamos sobre Revolução Russa, falamos sobre a Primeira Guerra Mundial. Professor, então a gente agora vai falar sobre a Segunda Guerra Mundial? Na verdade, a gente vai falar sobre o período que se encontra entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, que é o que a gente chama de período entre guerras. E a gente vai destacar duas características desse período. A gente vai falar um pouco sobre a recessão e sobre o totalitarismo. Professora, mas o que é isso? É justamente o que a gente vai falar agora. Para a gente começar, a gente vai destacar o que é o conceito de período entre guerras. O período entre guerras, ele compreende um espaço de tempo entre o fim da Primeira Guerra Mundial e o início da Primeira Guerra Mundial. Então, a gente vai destacar ali os períodos de 1918 até 1939, né? Nesse período, para a gente destacar esse período, a gente vai falar principalmente sobre os Estados Unidos. O investimento que os Estados Unidos fez após esse período da Grande Guerra, né? Eles promoveram o enriquecimento desse país, né? Um enriquecimento muito rápido, né? Que investimento é esse? Bora relembrar. Ele fez empréstimos para os países europeus, ele vendeu muitos produtos para a Europa, então foi um país que cresceu, teve um boom de crescimento econômico. Enquanto a Europa enfrentava uma crise generalizada na década de 1920, ou na década de 20, vocês podem falar dessa mesma forma, os Estados Unidos se destacava com um grande crescimento econômico. Como é que estava essa economia, né? Nesse contexto de prosperidade econômica, havia o objetivo de vender a ideia, os Estados Unidos vendiam a ideia de um modo de vida americano. A gente já vai falar do que a gente chama de American Way of Life, né? O caminho de vida americano, modo de vida americano, né? E a economia americana estava muito marcada de algumas características. E que características eram essas? Uma intensa industrialização, a diminuição da inflação e do desemprego, ou seja, a sociedade prosperava de alguma forma, né? Terceiro, facilidades de crédito, você conseguia empréstimos muito facilmente, né? Quarto, o aumento do consumo de produtos, né? E quinto, os lucros obtidos na venda para a Europa, né? E que eram reinvestidos no país. Isso leva os Estados Unidos a se tornar uma nova potência mundial, né? Com o fim da Grande Guerra, a gente já destacou isso, a Europa estava em ruínas, tanto econômica quanto social. Econômica, porque a indústria estava destruída, social, porque muita gente morreu. Os Estados Unidos, ele era visto como o celeiro mundial. Por quê? Porque ele que abastecia todo o mercado interno dele e europeu, né? E a gente vê isso se refletindo nos Estados Unidos ali nos anos 20, tanto que eles eram chamados de anos dourados, né? A gente vê a expansão da indústria, da lavoura americana, os bancos tornam-se credores e reconstroem a Europa. E esse período se torna um período de grande euforia, né? Os anos dourados, com o aumento do consumo, as boates, o cinema, a valorização das ações da Bolsa de Valores. Tava tudo muito em crescimento, né? E é bem aí que surge a ideia do American Way of Life, que é o modo de vida americano. A boa família com uma boa casa, um pai, uma mãe, filhos e um cachorro, uma cerca branca, um bom carro, uma boa lava-louças, uma boa geladeira. Então, todo o American Way of Life está ligado diretamente ao consumo, né? Outra coisa que a gente destaca é o conceito de self-made man. O que é o self-made man? É aquele homem que se faz. É aquele conceito de você se tornar rico e poderoso por si próprio, né? Que vem muito com essa ideia do American Way of Life, né? Dentro desse conceito de American Way of Life, a gente vê que o crescimento econômico, com o crescimento econômico, a sociedade estadunidense ela ficou conhecida como uma sociedade do consumo. Estimulados pelo marketing, os estadunidenses associaram a felicidade e a liberdade ao consumo, embora, obviamente, essa imagem não fosse condizente com toda a realidade da população americana. Além disso, foi um período de grande conservadorismo,
principalmente, como eu falei, haviam muitas boates, né, consumo de álcool, cinema e tudo mais. Então a gente vê leis para reprimir a exacerbação, né, o exagero dessa liberdade. Então a gente vai destacar 3 coisas que surgem. Primeiro, as políticas de imigração, que estão mais controladas, né? Quem pode entrar nos Estados Unidos, quem tem liberdade de entrar nos Estados Unidos. Segundo, o surgimento de grupos racistas e discriminatórios. Por exemplo, a Ku Klux Klan, que é um grupo extremamente racista, que infelizmente existe até hoje, né? E o terceiro, a vigência da lei seca. Dentro desse processo, a gente vê os Estados Unidos crescendo muito. Só que a gente também vai ver um processo ali, do fim da década de 20, né? Tanto que a gente chama de crise de 29, o início da recessão, ou seja, o início da derrocada da diminuição do sucesso dessa economia, né? Que vai se destacar a partir da quebra da Bolsa de Valores, da Bolsa de Valores de Nova York. Bora entender uma coisa, gente. Uma indústria, uma empresa, quando ela entra na Bolsa de Valores, ela se divide em pequenos pedaços. E você pode comprar uma parte dessa empresa. Você vai ganhar lucros com ela, quando ela tiver lucros, e você vai perder quando ela tiver perdas. Isso é a Bolsa de Valores. São partes de empresas sendo vendidas. Para quê? Para que a empresa possa investir no seu crescimento. O problema, gente, é que nas primeiras décadas do século XX, muitas empresas estadunidenses abriram capital, né? Elas se dividiram em partes, né? E elas ofereceram títulos no mercado de ações para captar mais recursos para se ampliar investimento. Assim, as pessoas investiram em ações de empresas na Bolsa de Valores com o objetivo de fazer fortuna. Maravilhoso! Enquanto a economia estava em alta, isso era massa. Além disso, os países europeus se recuperaram da crise pós-guerra e diminuíram as importações de produtos. Ou seja, os produtos que os europeus antes compravam dos Estados Unidos, agora não tinham mais para onde ir. Só que em vez de reduzir a produção, as empresas mantiveram. Por quê? Porque eles acreditaram que a economia se reaqueceria com o passar do tempo. Só que infelizmente isso não acontece. Então a crise de 1929, ela é uma crise de superprodução. A superprodução americana leva a ter muito produto, mas não ter retorno porque não estava sendo vendido. Então o que eles fazem? Eles reduzem a produção. Só que quando eles reduzem a produção, eles têm que despedir gente, porque eles têm profissional que não está trabalhando. Então aumenta o desemprego. E quando aumenta o desemprego, existe uma queda no consumo. Por quê? Se eu estou desempregada, eu não posso comprar. Então a gente começa a ver essa crise atingindo diretamente a população mais pobre e, obviamente, todas as empresas. Essa crise vai se destacar e se ampliar dentro do dia 24 de outubro de 1929, que é o que a gente chama hoje de Quinta-feira Negra, né? Em janeiro de 1929, houve até um crescimento, uma valorização das ações da Bolsa de Nova York. Um dia antes do crash, o crash é como a gente chama a queda da bolsa em si, né? Ocorreu uma grande oferta e forte desvalorização disso. Então já começou a cair o preço. O pior acontece no dia 24 de outubro de 1929. As ações, elas não encontram compradores e passam a valer quase nada. As pessoas passaram a ir às ruas no clima de desespero. Ah, professora, mas elas só perderam algum dinheiro. Gente, tinha gente que no dia 23 de outubro era milionário e dia 24 não tinha nada. Então, eram pessoas que perderam tudo. Tudo mesmo. Tanto que destaca-se que nesse período houveram números de suicídio crescendo demais nos Estados Unidos. E é o crash da Bolsa de Nova York que leva à Grande Depressão, que é a queda da Bolsa de Valores, a falência generalizada de bancos e empresas, o desemprego em massa, a redução do consumo, do poder de compra, leva a economia não só dos Estados Unidos, mas a economia mundial a entrar em recessão. Uma crise de ordem mundial. Essa imagem que vocês estão vendo aí, ela é muito impactante porque essa fila bem aí, gente, é a fila de assistência social. É gente que não tem emprego, atrás de emprego, atrás de alimento, atrás de se manter. E
atrás um cartaz que prega aquela ideia do American Way of Life, uma família feliz dentro de um carro fazendo um passeio, né? Uma imagem bem marcante. E como é que isso começa a se organizar? Nas eleições de 1932 nos Estados Unidos, a gente tem o carinha aí da esquerda, o Herbert Hoover, que ele estava buscando se reeleger como presidente dos Estados Unidos, ele era do Partido Republicano, e ele acreditava que o mercado ia se autorregular. Então, ele acreditava no que a gente chama de liberalismo econômico. Só que aí, do outro lado, no Partido Democrata, tem o outro carinha de cabelo branco, né? O Franklin Delano Roosevelt. O Franklin Delano Roosevelt, né? O Roosevelt, ele propõe a ideia de que, se ele for eleito, ele prometia adotar uma política intervencionista em relação à economia, para reerguer o país. O que é intervencionista? O Estado controlando a economia para melhor organizá-la. Não deixar, né, o Estado se estruturar. É uma ideia, obviamente, oposta ao que se pregava até então nos Estados Unidos, que é o liberalismo econômico. O Roosevelt é eleito, né? Ele vence as eleições e com a equipe dele ele implanta um plano de recuperação da economia estadunidense, que é o New Deal. O New Deal, você pode se traduzir ao pé da letra como novo acordo, mas muita gente lê como novos rumos, né? E a partir de 1933, a gente vai destacar algumas características da economia americana, né? Intervenção estatal na economia, controle da produção das empresas, assistência social que o Estado dava à população, impostos, cobrança de impostos sobre grandes fortunas, quem era muito rico pagava mais impostos, né? Gente, eu tô falando rico de família, não é rico de ser rico, é tipo de ser bilionário, trilionário, né? Esse povo pagou mais impostos, né? O incentivo à sindicalização e à previdência social, né? E a última, o incentivo às obras públicas. Por que as obras públicas? Porque se você constrói obras públicas, você está empregando pessoas para trabalhar nessas obras públicas. Então, é uma redução do desemprego, né? Só que esse crash da bolsa, gente, ele atinge diretamente uma estrutura política, que é o liberalismo, né? No pós-guerra, os países europeus, eles estavam passando por um processo de fragilidade econômica e política. Em 1921, a gente vê a consolidação do Partido Bolchevique lá na Rússia, né? E obviamente, como os bolcheviques eram socialistas, os políticos liberais viam isso como um perigo para eles, né? E as crises que estão acontecendo nesse período da década de 20 levam a uma crítica direta a governos democráticos. E junto, obviamente, à crise de 1929, que é o crash da Bolsa de Nova York, a gente vai ver grupos mais radicais sendo vistos como resposta para essa crise, para esses problemas. Então a gente começa a ver polarizações ideológicas, desde o socialismo até as ideias liberais, mas também ideias fascistas, que é o que a gente vai destacar agora. A gente vai falar sobre os governos totalitários. O que são os governos totalitários? Primeiro, o que é o conceito de totalitarismo? São regimes políticos caracterizados pela forte presença do Estado, geralmente sob o controle de uma única pessoa ou um grupo que governava de forma autoritária. Aqui nesse slide vocês conseguem ver 4 líderes totalitários ou autoritários, né? O primeiro de Portugal é o Antônio Salazar, que é responsável pelo governo salazarista que se desenvolve em Portugal. O da Espanha é o Francisco Franco, que é responsável pelo franquismo na Espanha. Só que o que a gente vai falar mais profundamente aqui são dos que se desenvolvem na Itália e na Alemanha, que é o Benito Mussolini, que vai desenvolver o fascismo, e o Adolf Hitler, que vai desenvolver o nazismo. Só pra gente destacar também um outro ponto governos totalitários são só de direita? São só de esquerda? A gente vai dizer que governos totalitários não se importam com de que lado estão. Por quê? Porque eles vão ter características comuns, né? Vamos ver algumas características de um governo de direita, que a gente vai associar aqui ao governo de Hitler, né? A base desse governo era o capitalismo, não o capitalismo liberal, mas o capitalismo. Segundo, a defesa da propriedade privada, o corporativismo nas relações de trabalho e controle do Estado sobre os sindicatos. E último, o apoio da religião ou sem controle sobre a religião. Existe religião, ponto. Um governo de esquerda que a gente vai destacar é o desenvolvido por Stalin lá na União Soviética.
Algumas características dele. Primeiro, base socialista, oposto do que é defendido por Hitler. Fim da propriedade privada, oposto do que é defendido por um governo de direita. Terceira, coletividade obrigatória dos meios de produção agrícola e industrial, oposto a um governo de direita. Supressão da religião, oposto a um governo de direita. Mas ambos são governos totalitários. Ambos são estados totalitários. Só para vocês entenderem que o totalitarismo, ele não se foca unicamente ou na direita ou na esquerda, ok? Para isso, a gente vai falar e destacar sobre um perfil do totalitarismo. O que é isso? As principais características de um governo totalitário. Primeiro, a existência do unipartidarismo, a existência de um partido único, ou seja, todos os outros partidos são considerados ilegais, clandestinos. Segundo, a ausência de um processo eleitoral. Não vai haver eleição. O líder é colocado no poder de forma direta, né, por autoritarismo, né? Terceiro, o poder concentrado no poder executivo, ou seja, o presidente, o chanceler, aquele líder ali executivo é o principal foco de poder desse governo totalitário. Quarto, a repressão e a perseguição aos opositores. Qualquer oposição ao poder é perseguida, morta ou presa. Quinto, a idolatria ao culto do líder. Gente, todos esses líderes desses governos eram desenhados como uma pessoa perfeita, o salvador, aquele que estava lá para salvar aquele país. Sexta, ideologia de mobilização de massas. Gente, eles usavam propaganda pesada para te convencer que Hitler era uma boa pessoa, que Mussolini era uma boa pessoa. As fotos que se tem dos encontros de Hitler, de Mussolini, eram cheias de pessoas. As pessoas acreditavam neles, né? Sétima, o controle sobre a imprensa e a institucionalização da educação. Ou seja, as crianças eram educadas para entender aquela ideologia que era pregada por aqueles estados totalitários. E o último, mas não menos importante, a oposição ao liberalismo e aos governos democráticos. Então, a gente tem características gerais desses governos. Para a gente ir desenvolvendo mais a ideia, a gente vai falar especificamente sobre o fascismo e como Mussolini chega ao poder, sobre o nazismo e como Hitler chega ao poder. Primeiro, essa imagem que vocês estão olhando aí do lado esquerdo é o fátio. O fátio, ele é o símbolo do fascismo, né? Ele é um machado cercado por varas de bambu amarradas. Esse é um símbolo, na verdade, que já era usado desde o Império Romano. O que isso significa? Uma vara sozinha você consegue quebrar, você consegue dobrar, mas varas juntas são fortes. Então ele está falando de união, mas ele também está falando sobre armamento, tanto que tem um machado no meio. Então ele está falando sobre força, a união e a força especificamente ligado à militarização, tá bom? Então, para a gente falar sobre fascismo, a gente vai primeiro dizer que durante a Primeira Guerra Mundial, a Itália entra na guerra do lado da Alemanha, né? Em 1915, a Itália sai da Tríplice Aliança, que era do lado da Alemanha, e vai para a Tríplice Entente, ficando do lado da França, da Inglaterra e da União Soviética. Só que a Itália, ela tem muitas despesas com a guerra, o desemprego na Itália aumenta, a inflação cresce, 600 mil italianos são mortos. Isso leva a uma crise tanto econômica quanto política. Ah, mas a Itália vai vencer a guerra, então ela tem esperança de ter ganhos econômicos, né? Ia ser isso, era a esperança da Itália. O problema, gente, é que os espólios de guerra no fim da Primeira Guerra Mundial não trouxeram tanto crescimento para a Itália. Não foram espólios que trouxeram ganhos para eles, né? Trouxeram poucos benefícios, né? Então a gente vai destacar de novo. A fome, o desemprego, a inflação levam a greves, pilhagens e ocupações de fábricas. Aqui a gente vai ver as ideias socialistas ficando cada vez mais fortes. Bora lembrar que o socialismo é uma ideia do trabalhador, do poder do trabalhador, né? Trabalhadores do mundo, univos, né? É no sentido dos trabalhadores lutarem por seus direitos, né? A partir, obviamente, do Partido Socialista. Só que, gente, bora entender uma coisa. O socialismo fala do poder do trabalhador. A burguesia, que é dona das grandes empresas, não quer o trabalhador no poder. Então, a burguesia vai atrás de uma ideologia que possa se colocar contra o socialismo. E é bem aí que a alta burguesia, se sentindo ameaçada, elas passam a apoiar o movimento de extrema direita chamado fascismo, que são as ideias de Mussolini, né? Em 1919,
Mussolini funda os Fatti Italiano ou Italiani de Combattimento. Gente, isso é italiano, tá? Traduz-se como grupos italianos de combate. Mussolini está colocando o grupo político dele em luta direta nas ruas, né? Ele era um jornalista e era político, então ele era extremamente articulado, né? E ele era um ex-combatente, né? E estava desempregado, então ele agrega muita gente que era combatente e também desempregado. Ele defendia as ideias do nacionalismo, ou seja, a valorização da Itália, do autoritarismo, né, de ideias autoritárias, do Estado controlando, né, e também do anticomunismo. Ele era completamente anticomunista, né? Eles eram chamados de camisas negras, obviamente porque eles se identificavam por suas camisas negras, e o símbolo do fascismo é o fátio, que a gente falou no slide anterior. Em 1921, ele funda o Partido Nacional Fascista, com 300 mil filiados, o que é acentuado pela crise que acontece na Itália. Por quê? Problemas, então, eles se destacam com a possibilidade de o Partido Nacional Fascista ser a forma de tirar a Itália do buraco, né? Como é que o fascismo chega no poder, né? Em 1922, os socialistas, eles promovem uma greve, né? E, especificamente, o que a gente vai chamar de Marcha sobre Roma, que é um movimento contra as manifestações socialistas e a favor do fim das agitações. Isso a gente vê a participação de 40 mil pessoas. E a ocupação de prédios públicos e de estações ferroviárias. O rei da época, da Itália, né, que era o rei Vítor Emanuel III, convida Mussolini a ocupar o cargo de primeiro-ministro. É como se ele fosse um presidente da Câmara, vamos dizer assim, né, para dar suporte ali ao governo. Né? As eleições de 1924 são fraudadas por Mussolini, que está no poder, né? A favor, obviamente, do Partido Nacional Fascista. E, obviamente, muita gente desse partido é eleita. Mussolini vai ganhando cada vez mais poder. Ele extingue, ele bota fim nos outros partidos, ele indica pessoas de confiança para cargos políticos e administrativos, ele abole as eleições e ele começa a controlar os professores e os meios de comunicação. Para quê? Para exaltar a imagem de Mussolini. Bora destacar bem aqui, gente. Qualquer governo que queira controlar uma população, o primeiro lugar que ele atinge é a educação. A educação é a linha de frente da formação de uma sociedade. Então, governos que querem mudar uma estrutura de pensamento, obviamente, vão direto para educação. E isso não é feito unicamente por Mussolini. A gente vai ver também feito por Hitler e por outros políticos em outros momentos do mundo, né? Mussolini, quando está no poder, ele escreve o que a gente vai chamar de Carta del Lavoro, que é a Carta do Trabalho, que regulamenta as relações trabalhistas. É o seguro de segurança trabalhista, a jornada de 8 horas, a organização de corporações representativas de classe, a proibição de greves de colocar contra o governo. Ah, ele é legal com o trabalhador? Sim, mas ele quer controlar o trabalhador, para que esse não possa reclamar do Estado. Outro tópico que ele faz também é a programação de uma recuperação econômica. Né? Ele diz que a realização de obras públicas busca diminuir o desemprego e, obviamente, tirar a economia italiana do buraco. Só que Mussolini, de novo, não é o único governo totalitário que se destaca nesse período. A gente vai destacar o nazismo. O nazismo, como eu disse, ele se destaca como ideologia que se desenvolve na Alemanha. Em 1918, o imperador alemão, que era Guilherme II, ele renuncia ao trono e é proclamada uma república na Alemanha, que é chamada de República de Weimar, né? O Tratado de Tordesilhas, que foi o tratado assinado no final da Primeira Guerra Mundial, ela colocou a Alemanha numa posição extremamente problemática. Por quê? Ela recebeu as piores punições. A perda de território das nações fronteiriças, que é a região da Alsácia e da Lorena, que é entregada para a França. Segundo, a perda de colônias, as restrições ao seu tamanho de exército. Gente, eles não podiam ter um exército de mais de 100 mil pessoas. Eles foram proibidos disso. A restrição contra a produção de tecnologia bélica, ou seja, eles não poderiam produzir armamento. E o pagamento de indenização de prejuízo para os vencedores da guerra. Gente, essas dívidas da Primeira Guerra Mundial só pararam de ser pagas no início do século XXI. A Alemanha até então estava pagando essas dívidas, né? Havia uma inflação descontrolada na Alemanha, a moeda deles valia
eles tinham que levar um carrinho de mão de moeda para conseguir comprar um saco de ovos. Entendeu? A inflação estava muito, muito alta. Tudo era muito caro. Por quê? Porque a moeda deles era desvalorizada, né? A Alemanha, para se reerguer, pega empréstimos com os Estados Unidos. A gente viu o que aconteceu com os Estados Unidos. Então, a Alemanha, com a crise de 1929, entra em um buraco maior. E a burguesia, para evitar uma revolução socialista em território alemão, apoia o partido nazista. Só pra gente destacar, essa imagem que vocês estão vendo aí, sem o cantinho ali, é uma suástica. A suástica é um símbolo que é escolhido por Hitler para se tornar o símbolo do seu estado, da ideologia ariana, né? Essa suástica, especificamente, inclinada e virando com os braços para a direita, é a que é mais usada, é a que é usada como símbolo nazista. Porém, a suástica, ela como símbolo, ela já existe em diferentes culturas. A gente consegue olhar em templos budistas, em estruturas da Grécia Antiga. E é um dos motivos porque Hitler pega, né? Vem dessa cultura romana antiga, né? Pra gente falar sobre Hitler entrando no poder, a gente tem que destacar que a crise coloca Hitler no poder, né? A primeira coisa que a gente vai dizer, Adolf Hitler, ele é austríaco, ele não é alemão, tá bom? E ele luta pela Alemanha na Primeira Guerra Mundial. E ele acreditava que a Alemanha, na Primeira Guerra Mundial, ela foi derrotada não por inimigos externos, mas por inimigos internos. Em 1920, ele se une ao Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, que na sigla alemã ficaria nazi, né? Daí porque a gente conhece como Partido Nazista. Ele passou a conquistar a opinião de desempregados, comerciantes arruinados, funcionários públicos sem partido e uma parcela da burguesia industrial. Gente, Hitler é daqueles que conseguia vender gelo a esquimó. Ele tinha uma lábia muito boa, ele tinha um papo muito bom. Ele não conseguiria convencer uma população de um país quase todo a acreditar no que ele pregava se ele não tivesse um papo muito bom, né? Seguindo em frente, ele prometia a recuperação alemã. Gente, você tá no fundo do buraco. Alguém vem aqui, vai dar a mão pra você e vai dizer: eu te tiro daí, tu não quer sair daí? No fundo do buraco, as pessoas buscam formas de sair do buraco. E é isso que Hitler parece, como uma luz no fim do túnel, né? É bem aí que ele cria a SA, que é as tropas de assalto. Da mesma forma que Mussolini cria grupos mais violentos, Hitler também cria dentro do partido nazista. Em 1923, ele tenta um golpe de Estado. Só que, obviamente, não dá certo e ele é preso. Nesse período que ele está preso, ele escreve o Mein Kampf. Gente, é um termo em alemão, que eu não sei se eu estou pronunciando corretamente, mas ele é traduzido como Minha Luta. Professor, o que é isso? É um livro, gente, que é onde ele registra e explica a ideologia nazista, a ideologia ariana, né? Ele fala sobre uma ideologia que se baseia no culto da força ao poder, na submissão do indivíduo ao Estado e, sobretudo, na luta racial relacionada aos arianos como uma raça perfeita, uma raça pura. Quem seriam esses arianos? Os germânicos, tá? Professora, Hitler cria essa ideologia? Não, gente, essa ideologia de pureza germânica meio que já existe. Só que Hitler é o primeiro a dizer que bora matar quem não é ariano, né? Ele é o primeiro que fala sobre essa limpeza social, né? Depois da crise de 1929, o Partido Nazista ele recebe muita atenção da população. Como a gente disse, vai entrando no buraco, você quer uma saída de lá. E o Partido Nazista parece essa saída. As eleições de 1932, nessas eleições, o Partido Nazista, ele conquista 230 cadeiras do parlamento. Gente, isso é muita coisa. Há alguns anos atrás, eles não tinham nem 10 cadeiras. Em 1932, eles têm 230 integrantes do parlamento alemão. Em 1933, o presidente Marechal Paul von Hindenburg, ele convida Hitler para ser o chanceler dele. O que é chanceler? É como se fosse o primeiro-ministro da Alemanha, né, para dar apoio ao governo. Em 1934, o Hindenburg ele morre e Hitler se torna o presidente do país. Quando ele se torna o presidente, ele dá esse golpe de Estado e inicia o que ele vai chamar de Terceiro Reich, o Terceiro Império Alemão, né, que duraria até 1945, com o fim da Segunda Guerra Mundial.
O poder político estava completamente centralizado na mão de Hitler. Ele acaba com todos os partidos, os jornais de oposição, as greves, os sindicatos. Ele cria a Gestapo, que é a polícia secreta do Estado, e ele cria as seções de segurança, que é a SS, que é uma polícia política do Partido Nazista, né, para controlar a ideologia da população, vamos dizer assim. A gente vê também esforços para a diminuição do desemprego, né? Criação de obras públicas, a militarização, ou seja, soldados recebiam salário e os operários que estão trabalhando nas obras públicas também. A gente também vê o fortalecimento do exército, a expansão das fronteiras da Alemanha para o fortalecimento da raça ariana, a perseguição e o extermínio dos grupos inferiores, né? Inferiores entre muitas aspas, e nocivos às sociedades arianas. Eles usavam critérios pseudocientíficos. Por que eu estou falando pseudocientíficos? Porque não eram científicos, eles justificavam por uma coisa que eles se diziam ser ciência e obviamente não era, né? Então eles perseguiam judeus, ciganos, negros, deficientes, homossexuais, todos foram perseguidos. E isso se encaixa no que a gente vai chamar de antissemitismo, né? Especificamente a perseguição dos judeus. O antissemitismo e a eliminação dessas pessoas de forma organizada e sistemática. A gente vai destacar isso quando for falar de Segunda Guerra Mundial, mas a gente está falando de pessoas que eram levadas em comboios para lugares para serem assassinadas. Seja com gás venenoso, seja meio de fuzilamento, todas eram mortas se não forem úteis para o trabalho. E, obviamente, Hitler usava propaganda de massa, né, pró-governo, exaltando a imagem de Hitler e diminuindo os opositores. Pessoal, a gente vai terminar bem aqui. Falando sobre essas características. A gente, obviamente, quando for falar sobre Segunda Guerra Mundial, a gente vai retomar alguns desses tópicos. Então, tendo algumas dúvidas, vão para a leitura do livro de vocês. Continuando com essas dúvidas, entrem em contato com os professores de vocês, ok? E a gente se vê na próxima. Até!